גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי. ראוי להלל, ליבי ישיר כי גדול אלוהי. שם מעל כל שם, אותך ראוי להלל, כי גדול אלוהי. שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול גדול אלוהי. גדול אלוהי, שירו כי גדול Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos no nosso calendário 2024 celebrando Pessah, celebrando a Páscoa. Amém, família? É uma festa em família. Então nós vamos louvar ao Senhor, e eu quero te convidar, você que está em casa participando nessa festa, que é uma festa de família dentro das casas originalmente, a louvar ao Senhor também agora. Amém? E eu vou começar então pelo louvor que minha filha pediu, tá bom? Amém, Davi? Vamos lá. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós louvamos ao Senhor, o nosso Deus,
Louvamos o nome de Jesus. Aleluia. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Isso, cante. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, maravilhoso amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias a Deus, aleluia e glória a Deus. Muito obrigado pela ajuda das crianças. Essa é uma festa onde as crianças são como se fosse assim o público principal, amém? Claro que os pais precisam estar dentro, assim Deus trabalha, né? Dos pais para com os filhos. Então eu gostaria de te convidar a participar da festa de Páscoa, que entra no calendário anual de Deus. E eu gostaria então de falar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar o violão aqui atrás, depois a gente canta mais, tá, Davi? Vou direto para a ministração, nós vamos louvar o Senhor mais no finalzinho. E então, nesse momento, eu quero trazer uma introdução, antes da minha esposa fazer, né, Lenha, de você fazer a oração inicial e acender as velas. Você pode ir preparando tudo aí na sua casa, se é que já não está preparado. Nós estamos então na primeira das 7 festas, né? Existem 3 festas maiores, e a Páscoa, ela é essencial para a entrada dentro do calendário de Deus, né? Então, a noite da Páscoa, ela é uma noite diferente, ela é uma noite especial. Deus marcou o dia da sua celebração. Lá em Levítico capítulo 23, que é essencial para a gente entender, para nós entendermos as festas bíblicas, diz assim, ó: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, entrando ali, ó, na viração do dia, é a Páscoa do Senhor. E o nosso Deus foi quem perpetuou a celebração. Lá em Êxodo 12, 14 e 17, nos revela isso, que Deus perpetuou em todas as vossas gerações. E quando ele disse isso a Israel, havia um princípio, né? É claro que nós estamos na nova aliança, e nós não cumprimos as festas por mera obrigação. Nós entramos nos princípios de Deus que são ministrados dentro das festas. Então pode ficar com o teu coração tranquilo, que nossa intenção aqui não é judaizar nada, apesar de nós usarmos aqui uns acessórios, né? Eu estava tentando aqui puxar na memória, os acessórios, né, Davi? A cobertura de Deus, isso aqui também simboliza esse amor, essa misericórdia do Senhor, Deus nos abraçando, amém? É por isso que nós estamos usando, e também para ficar bonito, porque é uma festa maravilhosa ao Senhor. Aliás, os elementos têm a ver com a festa, e tem a ver com a Bíblia, gente. Então você pode e deve usar elementos e objetos, não na idolatria, mas como objetos que nos levam
a pensar a respeito da palavra de Deus. Por isso meus filhos gostam de celebrar, porque eles participam de maneira integral. Então eu te convido a entrar nesse entendimento também. Então, além de Deus ter perpetuado essa celebração, Ele disse assim, este dia, está aqui o texto, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então é uma comemoração da libertação de Deus. Primeiro Deus fez isso com os judeus, tirando-os do cativeiro do Egito, mas para nós é a libertação do pecado. Então ela é profética desde o início, claro que teve uma realização histórica, marcou a história de Israel e o povo de Israel, que há mais de 430 anos estava escravo, o povo estava escravo lá no Egito. Você sabe a história, quando Abraão recebeu a palavra de Deus, ele também recebeu uma profecia muito forte, que dizia que a sua descendência estaria escrava, e isso se cumpriu, mas então Pessah significa passar por cima, ou então pular, no sentido de poupar aquele que estaria ali embaixo, não é? Mas poupar do quê? Quem é que foi poupado na Páscoa? A casa dos judeus, suas famílias, e no nosso caso, a nossa vida, em relação à vida eterna que nós recebemos, amém? A Páscoa também fala, viu, Rebequinha? E você vai participar dessa vez mais, tá? Vai ser super legal, tá bom? A Páscoa também nos fala do juízo de Deus, olha só o que diz lá em Êxodo 12:12, diz assim, porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, gente, foi um tempo de juízo, a Páscoa nos fala de juízo também, aquilo que Deus promete, Ele cumpre, assim como Jesus disse, quem crê nas minhas palavras, ele está salvo, mas aquele que não crê, já está condenado. Olha como é poderoso, o Evangelho também, ele é palavra de salvação, mas ao mesmo tempo é palavra de juízo, assim é a palavra de Deus. Então, o juízo que Deus queria aplicar, era contra o mundo, o sistema do pecado representado pelo Egito. A Bíblia representa pelo Egito, usando o Egito, representa usando a Babilônia, não é verdade, gente? Então, ele disse assim, eu vou abater os falsos deuses, e os falsos deuses do Egito eram considerados os maiores daquele, porque era do império, certo? Do grande reino, nesse sentido, Então, gente, o que aconteceu? Essa cerimônia que nós vamos realizar aqui, ela tem uma origem na Bíblia, e aí os costumes que se desenvolveram, que passaram a existir, eles vieram de 500 anos antes de Cristo, sabia disso, Rebeca? 500 anos antes de Jesus vir à terra, como ser humano, foi estabelecido o ritual de Páscoa, conhecido como Hagadá, na verdade é Agadá, hoje eu ouvi uma pronúncia mais correta, Agadá, Desde então toda a família judia celebra a Páscoa seguindo essa ordem, que é o Seder, difícil de falar. Então, como todo judeu, Jesus celebrava a Páscoa seguindo a ordem que nós vamos te mostrar aqui. É claro que existe diferença, alguns judeus celebram com alguns elementos diferentes, um detalhe ou outro na ordem, mas nós pesquisamos um pouquinho, e todo ano a gente traz aqui algo que você pode usar também na sua casa, e enriquecer o seu entendimento a respeito da ceia que Jesus celebrou, porque como a Hagadá foi estabelecida antes dele vir, quando ele chegou, toda a cultura já estava firmada em Israel, então Jesus celebrou aquilo que já era a cultura do seu povo, e ele como judeu, fez uma grande ceia com seus discípulos, amém, Davi? Então a gente vai aí entendendo, tá bom? O que acontece, gente? Na história, Roma interferiu, e no concílio de Antioquia, lá em 341 depois de Cristo, proibiu os cristãos de celebrarem a Páscoa com os judeus, e de comer o pão ázimo, que é uma festa emendada com a Páscoa, no dia 14, também.
E a reforma protestante não conseguiu desfazer esse mal, esse desligamento, que a Bíblia diz para não haver o desligamento da igreja com Israel. A carta de Paulo aos Romanos nos ensina que nós fomos enxertados, ligados a Israel, né? Então, a reforma não desfez esse mal, e a igreja vem ensinando conforme a ordem do concílio de Antioquia, então, que é uma ordem romana, não é da origem da igreja. Então, nós estamos restaurando o conceito, o entendimento da verdadeira Páscoa. Então eu vou ler aqui algo para vocês muito importante, para você fazer a sua conexão aí também. E Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Lucas 22, versículos 7 e 8. Então, a separação de um cordeiro acontecia no dia 10 do mês de Nissan, e é por isso que nós estamos celebrando dentro do calendário da Bíblia, né? Do dia 10, o cordeirinho era separado. Tinha também a limpeza do fermento das casas dos israelitas, e a unção dos batentes, como nós veremos, com o sangue do cordeiro. Então, ali do dia 14 ao dia 21, era a festa dos pães ázimos, que era coladinho na Páscoa. Êxodo 12:15 fala sobre isso, tá bom? Então, gente, o fermento na Bíblia, por que a coisa é junta? Quando Deus está trabalhando com o sangue do cordeiro, Ele também fala que não pode ter o fermento, nos lembrando que o pecado, Deus está nos libertando do pecado, mas nós não podemos ter fermento na nossa vida, simbolizando o pecado, entendeu? Então, essa festa de tirar o fermento é muito importante também, tá bom? E nós podemos trazer isso como um ensinamento eterno, um princípio bíblico, não o fermento físico, mas a parte espiritual que nos atrapalha, os conceitos, os pensamentos, e também as atitudes que são contrárias à palavra de Deus, precisam ser retiradas da nossa vida. E é claro, se Deus te der graça para você reconhecer na sua casa, né, algo que atrapalha as crianças a se achegarem a Deus, por exemplo, pode até ser um objeto, e você se livra daquilo sem problema. Então, gente, nós vamos entrar na nossa ceia, né, Davi? Na nossa celebração, o roteiro de Pessah, que significa passar por cima, da nossa Páscoa. Então, agora eu vou fazer uma leitura, e aí a minha esposa vai acender, tá bom? Se prepare. E você também em casa, se você é casado, tem a sua esposa participando, é ela que acende as velhinhas, e as velhinhas têm a simbologia da luz, da presença de Deus, amém? Ninguém usa misticamente, na oração, nem nada disso, viu, Davi? Você sabe que você mora comigo, né? Você nasceu na minha casa, né? Da barriga da sua mãe. Então vamos lá. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Uau! Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, do 14 ao 16, foi o que eu li. Jesus ansiou comer esta Páscoa, e nós estamos trazendo aqui bem parecido com o que foi. Então agora minha esposa pode acender, e depois de acender as duas, você pode fazer a oração, tá bom? E em casa você também, a sua esposa pode agora dar esse passo, glórias a Deus. E é assim, gente, ó, a gente vai trabalhando, aqui tem o ar soprando, né? Tem que proteger, e tudo isso você vai envolvendo as suas crianças, tá bom? Para participarem também, glórias a Deus. Cheio de fumaça. Cheiro de fumaça. Aleluia, amém? Amém, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, amém, Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome, amém, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és o nosso, amém, Deus, Pai. Tu és o Deus criador dos céus e da terra, sim, e até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou, amém, até aqui o Senhor esteve presente, e nós clamamos pela tua presença, Senhor, nessa celebração, nesse lugar. O nosso coração, a nossa vida pertence ao Senhor.
Obrigada, Jesus Cristo, pela tua morte e ressurreição que nos traz vida. Obrigada porque o Senhor nos fez livres para te adorar. Obrigada porque nós podemos ceiar em família e engrandecer o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance as famílias da terra. Alcance, Senhor, a tua igreja, para que sejamos sarados, curados e restaurados. Para que o seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Santo e poderoso é o Senhor. Obrigada, Jesus. Como disse a Rebeca, obrigada por esse dia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Glórias Amém. a Deus. Amém. Aleluia. Amém, Davi? Amém. Amém, Rebequinha? Então eu quero oficialmente, agora o pai de família, ele faz o convite a todos. Eu quero convidá-los a participar. Vocês são essenciais nessa festa. Aliás, eu vou repetir isso bastante nessa celebração. É uma festa muito voltada para a próxima geração. Não a nova geração, porque eles são a próxima, eles vão pegar a tocha, o cajado. Amém? Então nós estamos transferindo o ensinamento. Eu quero ler Êxodo 12 com vocês nesse convite. Assim como Jesus disse, me preparem a Páscoa, e os discípulos foram à frente e começaram os preparativos, eu quero te convidar a preparar como pai de família. A mãe, que é a mulher de Provérbios 31, sábia, orou, né? E é verdade, você viu, meu amor? E agora o pai convida a família oficialmente a preparar, a participar da celebração. Êxodo 12, 14 e 27 diz assim, ó: este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Está vendo? Descendentes. Celebrem-no como decreto perpétuo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou suas casas, quando matou os primogênitos dos egípcios. Então, como gentios, nós não fizemos parte daquela libertação que aconteceu há 3.500 anos atrás, né, gente? Mas em Cristo Jesus, nós fomos intimamente ligados ao povo judeu, e as bênçãos de Deus para o povo judeu nos alcançaram, né? Enquanto minha artista trabalha ali, ela vai recebendo, porque ela é que nem eu, ela vai ouvindo, né, princesa? Amém. Então, eu posso declarar isso a toda a família, e o pai de família também faça isso. Por um tempo nós gentios estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, tá bom? E você vai anotando aí, porque você pode usar da próxima vez, é preciosa essa revelação. Portanto, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, mediante o Evangelho. Nós gentios somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 2, 19, Efésios 3, versículo 6. Então a Bíblia está nos trazendo a teologia fresca do céu, que diz que assim como Israel é herdeiro, nós somos herdeiros. Você vai herdar o reino, Davi. Graças a Deus que nos uniu a Israel, amém? E é por isso que nós temos carinho pela nação e abençoamos a nação, como é mandamento bíblico. E não temos aquele problema do romanismo que fez a separação e que também colocou o antissemitismo no coração de muitos cristãos, como nós lemos no começo, e a reforma protestante não conseguiu reverter isso, mas nós estamos fazendo um caminho de volta às origens, amém? Amém. Então, minha boca já secou um pouquinho, nós temos aqui preparados os elementos, o suco de uva, né, representando o vinho, nós temos ali a água, para lavar as mãos depois, nós temos aqui uma série também de elementos que eu vou explicar daqui a pouco, e a simbologia do cordeiro, né, muito jóia ali, a bênção sobre o vinho. Agora nós vamos no Kiddush, sabe, ok? A bênção sobre o vinho, sobre o suco da videira, suco de uva. Nós temos 4 cálices ali, que representam
as obras de Deus em 4 partes, baseadas na Bíblia, é claro. Os judeus sempre celebraram voltados para a palavra de Deus, muito minuciosamente. Então eu vou ler a vocês, e vocês verão essas 4 ações de Deus, e bênçãos também, né? Lá em Êxodo 6, versículos 6 e 7 diz assim, ó: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Olha aqui o primeiro cálice. O segundo: e vos livrarei da servidão. Esse é o segundo, olha o livramento. O terceiro: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Essa é a 4ª e última ação de Deus, e é por isso que nós temos 4 cálices, está vendo? Está vendo por que se estabeleceu aquele costume? É um costume que totalmente voltado para a Bíblia. Então vamos lá, o primeiro cálice sobre a quebra do jugo. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo 6:6. Então o quidush é a bênção dada sobre o vinho ou suco de uva, para santificar tanto o Shabat, que é um tipo de feriado também, quanto as festas bíblicas, que também são feriado, pessoal. Deus gosta de festa e Deus gosta de feriado, desde que seja dedicado a Ele, né? Então Jesus fez isso na ceia de Páscoa com os seus discípulos, olha só. Então Yeshua, que é o nome de Jesus, transliterado do hebraico, tomou o cálice e deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós. Lucas 22:17, a gente está usando bastante o evangelho de Lucas aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou encher a taça de vinho, eu vou colocar um pouco ali de suco de uva, do primeiro cálice, para nós participarmos, tá bom? Quero ser a última, é? Então tá ok. Vamos lá. Muito bom. E o pai pode fazer isso também na sua casa. Ok? Vou fazer uma oração transliterada do hebraico. Eu não falo hebraico, conheço algumas palavras, né? E tenho me esforçado a melhorar minha pronúncia. Tá ok? Mas se você entende muito hebraico, me dá um desconto aí. Essa oração diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen b'shem amen. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. E eu coloco aqui em nome de Jesus, amém. E aí nós dizemos assim, e esse brinde ele é diferente, porque no mundo existe o brinde que é até legal, né? Onde a gente, como é que o pessoal faz? Saúde, não é verdade? Nós não diremos saúde, nós faremos uma celebração à vida. Olha só como é mais profundo. Então, nós diremos assim, ó, Lehaim. Amém, Davi? Amém. Então, Lehaim, a vida. Eu bebi primeiro. Meu querido. Que toda a família participa. Tá ok? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. E o vinho tem a simbologia, o suco da videira tem a simbologia da alegria. Alegria do Espírito Santo, alegria do reino de Deus. Glórias a Deus. Agora entendi por que ela queria ser a última. Continuando a nossa celebração, nós vamos para uma parte muito importante, que é o lavar das mãos, urhatz, certo? Então, nós vamos fazer essa cerimônia do lavar as mãos, mas não de forma engessada, é com entendimento, lembrando que Jesus não apenas cumpriu o ritual de lavar as mãos, viu Rebeca? Jesus também fez isso, só que ele foi além, lavando o quê? Você lembra? Os pés. Os pés, o quê? Ele lavou o pé, não a mão. Ele lavou as mãos e também os pés, aquela lembra dos pés, então, é isso mesmo, e as crianças vão participando, tá bom? Olha só o que está escrito: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai
tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés os discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A toalha dele mesmo, que ele pegou, ele usou para lavar e enxugar. Então Jesus foi além, gente. Ele sabia da Haggadah, ele sabia do Sefer, ele sabia de toda a cultura que apontava para a Bíblia, ele cumpriu e também estendeu. Olha que maravilha, enriqueceu, né? Então vamos lá, eu vou lavar as mãos aqui dos meus filhinhos, você pode fazer isso também, né? E assim que nós lavarmos as mãos, eu vou fazer uma oração. Eu estou lendo aqui para ver se eu acertei a ordem, tá bom? Então vamos lá. Davi, eu vou começar pela sua, tá ok? Porque você está aqui pertinho. Eu tomo a liberdade, gente, se eu errar alguma ordem de alguma coisa, aqueles que conhecem mais a cultura, fiquem em paz, tá bom? Estende as suas mãozinhas aqui. Uma sugestão é você fazer 1, 2, 3 derramamentozinhos. Seca a sua mãozinha aqui, querido. Isso leva um tempo. O pai sempre servindo a família, amém? Mostrando o caminho, assim como Jesus serviu os discípulos. Ele disse: um dia vocês vão entender, um dia vocês entenderão o que eu estou fazendo. Tá tudo bem aqui? Então um pouquinho mais para lá. Vamos improvisar aqui o nosso espaço. Põe a mãozinha junto aqui dentro, por favor. Tira os apetrechos. Junta a mãozinha. 1, 2, tá gelado? 3. 3, esfrega um pouquinho. Muito bem. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é que nos santifica. A palavra de Deus é simbolizada pela água. Quando Jesus pregou a sua palavra, ele diz: a minha palavra que limpa, vocês estão limpos pela palavra que eu vos disse, que eu preguei, que eu ministrei. Então aqui está uma simbologia riquíssima para ensinar as crianças, amém, Davi? Amém. Sinta a água tocando as suas mãos, dizendo: eu é que purifico sua vida e suas obras. Uau! Então vamos lá, agora sua vez, querida. 1, 2, 3. Isso me lembra do meu Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Glória a Deus, simbolicamente. Por favor, eu também preciso. E nós vamos participar. O meu você caprichou mais. 3. Glória a Deus. Muito obrigado. Segura só um pouquinho, deixa eu secar que eu já pego. Muito bom. Então, gente, o pai de família fez. Aqui, né, na nossa ordem, a minha esposa também me serviu. E na família é assim, nós vamos servindo uns aos outros. Se os filhos perceberem isso, eles estão no caminho certo. Amém? Tudo é didático, tudo tem um ensinamento. Deixa eu virar aqui para ficar bonitinho. Maravilha. Então agora, hein, Davi? Me ajudou aí? Para não cair. Agora nós vamos para o carpaz, né? As ervas amargas. Sério, é sério. Ele já fez careta porque o negócio é sério. Certo, né, Rebequinha? Então naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, né, sem fermento, e ervas amargas a comerão. Êxodo 12:8. Quando Deus instituiu, estabeleceu a Páscoa, Ele estabeleceu há 3.500 anos, em Êxodo 12. E Jesus celebrou esta Páscoa, e deu a revelação da Páscoa. Então veja, por isso que a gente sempre vai no texto de Êxodo, e faz a ponte com o Novo Testamento. Aqui está dizendo que haviam as ervas amargas, e a Rebeca também já está sofrendo por antecedência. Que maldade. E não tem problema ser um momento feliz, viu? Porque é um momento de celebração, gente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É uma mistura da contrição
com celebração e alegria. Então, as ervas amargas, conhecidas também no hebraico como carpaz, representam a vida amarga da escravidão, sofrimento, choro, de quem? Do povo hebreu lá no Egito. Mas também, queridos, nós temos essa simbologia do que o pecado fez conosco, e o que o pecado gerou na nossa vida de sofrimento e choro. Presta atenção aqui, tá? O que o pecado causou na nossa vida, tá bom? E é assim, gente, eu também sou professor, a gente chama atenção o tempo inteiro, é normal, e acredito que você, pai e mãe, também façam isso, vocês façam isso, né? Então, nós temos aqui, está meio escondidinho atrás da menorá, que simboliza a igreja, no Novo Testamento também, Israel e a igreja, né? Então, nós temos aqui a salmoura, água com o sal. Se você não preparou, já fica sabendo agora como é que é. Fui eu que preparei e eu meti 2 colheres inteiras. Tem 2 colheres inteiras de sal. Meu filho ajudou a preparar, né, filho? Uhum. Inclusive outros elementos também. Então, vamos lá, queridos. Eu vou fazer uma oração para nós mergulharmos um pouquinho das ervas amargas do carpaz na salmoura e experimentarmos a salmoura representando o choro e a erva amarga representando o sofrimento, um pouquinho de como foi lá no Egito e também um tanto de como era a nossa vida quando estávamos presos, escravos do pecado. Amém? Então vamos lá, eu vou fazer a oração e nós vamos molhar a erva amarga. Eu vou pegar essa aqui. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'adama b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da terra, em nome de Jesus o Messias. Amém. O nosso amém é mais aberto, né? Os deles é mais fechado. Amém, amém, não sei. Então agora, Davi, eu quero ver, hein? Você pode pegar a salsinha, pode pegar as ervas amargas, eu peguei aqui a rúcula mesmo. Prova. Eu vou dar maior hoje, dessa vez para vocês. Nesse ano, eu quero ver. Nossa, eu meti sal pra caramba. Tá salgado. Cuidado. Nu. Toma aqui, Leia. Com você eu vou ser generoso. Não está tanto? E aí você molha na salmoura e prova. Vai, mergulha. Salgado, Não, está né? bem picante, bem salgado. Eu ainda acho que podia estar pior. Perdão. Tá? Meu Deus. Até assustei o pessoal. O que acontece, gente? Assim nós temos uma memória associativa. As festas bíblicas, elas são didáticas e associativas. Os alimentos têm a ver com a palavra de Deus, os rituais também, ainda que essa questão ritualística nós tenhamos uma leveza da nova aliança, mas nós estamos resgatando a riqueza, tá bom? Tá bom. Então, agora que a gente está com a boca amarga ainda, nós vamos experimentar o matzá, os pães ázimos, né? Os matzot, no plural, matzá, no individual, na unidade, né? Estão empilhadinhos aqui. Eu gosto, a representação que eu mais gosto é essa daqui. O primeiro pão de cima representa Abraão, o primeiro hebreu, segundo Gênesis, relata. O segundo pão do meio significa Isaac. Você vê que tudo leva para a Bíblia, e não é à toa que significa Isaac, está no meio, você vai ver isso daqui a pouco. E o último é quem? Jacó, certo? Que é o pai das tribos de Israel. Então a promessa de Deus representada nos pães, e se você olhar bem, agora o pessoal vai poder dar um zoomzinho aqui, não sei, vai ser aqui, vai fazer um corte, vamos lá, isso aí. Então você viu que ele é praticamente, ele não é um pão cheio de fermento, fofinho, ele não tem fermento, e ele é todo furadinho. Isso te lembra de quem? Quem foi transpassado por nós? Jesus. Não é verdade? Então você vê,
já profetizavam também, quando o pão passou a ser furadinho, o Messias. Aí, ó, agora eu enquadrei, muito bem. E aí, o que você vai fazer? Você, papai de família, se você só tem a mamãe, então o que a mamãe vai fazer em casa também, né? É que no caso, quando tem a família completinha, a gente faz assim, pega-se aqui o pão do meio, o meu está até quase, ele rachou, porque ele é delicado, esse pão sem fermento, parece um biscoitinho, todo queimadinho assim. Este pão de meio representa quem? Isaac, certo? Que foi substituído por um cordeiro no dia do sacrifício de Abraão. Você lembra que Deus disse, toma teu filho, e você vai chegar ao teu monte, e ali você oferecerá o teu filho em sacrifício. Quem era esse filho? Era o filho da promessa, o filho dele com Sara, que era Isaac, porque de Isaac deveria vir Jacó, ele era o filho da promessa. Então, este pão você vai levantar e você vai partir, consegui partir no meio, certo? Se você não partiu tanto ao meio assim, que o meu ficou certinho, a parte menor, você coloca de volta na pilha, ok? Coloquei aqui no meio, e essa parte maior, você pega o guardanapo de linho, olha só que profético isso daqui, não é verdade? Abre o guardanapo, coloca a metade que representa aquele que seria oferecido em sacrifício, não é verdade? E aí vem para você provocar nas crianças o desejo de participar e a curiosidade, porque isso é bom, e a festa bíblica Deus criou com muita inteligência, e quando os judeus seguiram na sua tradição, eles também foram muito sábios, povo de Deus. Você vai esconder pela casa, de repente na sala, atrás de uma almofada, em algum lugar que as crianças tenham um pouquinho de trabalho para achar, porque quem achar, somente quem achar, ganhará um presente, uma surpresa. Então está vendo só, queridos, isso já era comemorado 500 anos antes de Cristo. Então você não precisa do coelhinho, você não precisa de subterfúgios, você pode fazer a Páscoa bíblica. Então eu vou esconder, é claro que aqui no nosso estúdio, não é verdade? Fecha o olho. Eu vou esconder, tudo bem? Se não pegar, não pegou, eles não precisam saber mesmo. Fecha os olhinhos aí. Glórias a Deus. Aqui é mais simbólico, mas dá para você caprichar na sua casa. E neste momento chega o auge da nossa celebração, que pelos últimos estudos que eu fiz, como eu disse, o público-alvo são as crianças, viu, amor? É aquilo que a gente sempre pensou, intuitivamente, olhando para a Bíblia, mas nós descobrimos que os judeus também assim faziam, porque eles tinham recebido Deuteronômio capítulo 6, o Shema, para que os filhos fossem inculcados com a palavra de Deus, e as festas servem para inculcar, viu, Davi? Você já está bem inculcadinho, né? Não é verdade? A Rebeca também. Senta aí, querida, senta aí. Não é agora não, olha lá, já está querendo ir procurar, né? Então agora eu quero que meus filhos participem. Rebeca, você também vai poder, se você tiver alguma pergunta, fazer, o Davi também, tá? Olha o que a Bíblia nos diz em Êxodo 12, 26 e 27, quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, presta atenção, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então veja só, os filhos vão perguntar e vocês têm que ter a resposta. Deus nos deu o livramento, passou por cima, o anjo da morte, a morte passou por cima, não tocou a casa, não tocou as famílias de Israel. Poxa gente, quem que não quer uma bênção dessa, não é verdade? E contarás a teu filho naquele dia, dizendo, por isto o Eterno me fez sair do Egito. Êxodo 13, 8. Então, agora eu vou pedir para o meu filho fazer 4 perguntinhas, é claro que ele quis ele mesmo anotar, né? Ele vai ler, né, Davi? Mas ele anotou, ele pensou, ele entendeu, e elas servem como base para você também, em relação à festa. Pode aproximar bem o microfonezinho e fazer a pergunta. Espera só um pouquinho, filha. Eu quero falar. Tá bom, ele vai fazer as 4 e aí você pergunta uma, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Calma, meu Deus. Tá bom, pode ser. Pergunta.
Pai, por que essa noite é diferente de todas as outras? Por que vamos comer pão sem fermento e nas outras noites a gente já comeu? Por que esta noite só comemos ervas amargas? E nas demais noites não mergulhamos as ervas nenhuma vez, mas hoje mergulhamos elas 2 vezes. Tem muita diferença, porque essa noite é uma noite especial, e nós estamos lembrando de onde é que Deus nos tirou, meu filho. Israel foi tirado do Egito, das mãos do malvado faraó, do jugo que foi colocado, e eles estavam trabalhando muito pesado como escravos há mais de 4 séculos, né? Há 4 séculos e pouquinho. Então, Deus com seu braço forte os retirou de lá, e essa é a nossa Páscoa. Por isso que nós fazemos coisas diferentes nessa noite de todas as outras noites. Agora, Rebeca, libera. Até quando a gente vai celebrar a Páscoa? Uau, que pergunta, hein? Até nos encontrarmos com Jesus. Ele mesmo disse, minha filha, que nós vamos comer com Ele a ceia no reino do seu Pai, do nosso Pai. Amém? Do Pai de Jesus, que é o nosso Pai também. Deu para entender? Viu só a pergunta? Eles são muito inteligentes e eles têm que se envolver. Você quer que seu filho cresça na presença de Deus, então ele tem que estar envolvido. Não é só domingo na igreja, sábado na igreja, quarta-feira na igreja. Amém, Davizinho? Amém. Então, não, espera. Calma. Meu Deus, ela só está pensando no pão. E esse pão que eu escondi, que a Rebeca tanto está curiosa, ele é o pão da sobremesa, viu, gente? Por isso você tem que esperar, tá? Como por ele ser o pão da sobremesa, o nome dele é Afikoman, tá bom? Afikoman. E o Afikoman, ele é então considerado, ele é ao mesmo tempo o pão da aflição. Claro, você viu que ele foi enrolado no linho escondido? E isso te lembra de quem, não é verdade? Mas ele também é o pão da sobremesa. Por que será? Tem tudo a ver com Yeshua. Meu Deus do céu, e essa revelação vem que vem. Então, o povo judeu, pessoal, foi escravo de Faraó lá no Egito, e Deus os tirou, como eu disse, com um braço forte, com mão forte. Se Deus não tivesse feito essa obra graciosa, o povo ainda estaria no cativeiro e a palavra de Deus não teria chegado até nós. Você que me assiste, por que nós somos gratos a Deus, inclusive na história de Israel? Porque sem Israel não haveria a vinda do Messias, do Mashiach, de Jesus. A palavra de Deus também não teria chegado até nós, como eu li aqui. E nós éramos escravos do pecado, e através de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, nós fomos livres. Deus nos libertou, e nos libertou com motivo, para nós vivermos com Ele. Amém, queridos? Eu vou falar bastante, aguenta aí, mas nós já estamos caminhando bem. Davi, pode desligar e deixar ali, não tem problema nenhum, tá bom? Se você quiser, fica à vontade. Então, gente, Deus estabeleceu um método histórico e didático, para nós não perdermos o costume de ensinar os nossos filhos num ciclo anual. Você pode cear com a igreja todo mês, como nós fazemos, no Ministério da Justiça, por exemplo, só que nós fazemos uma ceia especial anual, e convidamos você a participar no dia 14 do mês de Nissan, na viração do dia, você participar na sua casa. Assim como o povo de Israel, cada um tinha um cordeiro para cada casa e cada família. Então você pode participar. E aí você pode perguntar, né? Eu já mexi com o pão, já mexi com a salmoura, com as ervas amargas, né? Não nessa ordem, ervas amargas na salmoura e depois o pão, o matzá. Já disse quem era Isaac, já partiu o pão. E você pode perguntar, mas o que é que este ovo está fazendo aqui no meio? Alguém perguntou da outra vez e eu não respondi, né? Esse ovo simboliza o luto, queridos, porque o templo de Deus foi destruído. É claro que há um propósito no templo ser destruído, e também há um propósito no templo ser reconstruído, para que as profecias do fim se cumpram. O templo será reerguido, e o culto voltará a ser prestado lá, e inclusive sacrifícios serão feitos lá pelo povo judeu, pelos levitas. Não é verdade? Tudo isso está nas profecias bíblicas e precisa acontecer. Então, eles usam o ovo porque desde quando o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo, né? E com o tempo eles foram
trazendo essa realidade e absorvendo na sua cultura, que era muito difícil, não tinha mais lugar central em Jerusalém para adorar, a cidade preferida e o lugar preferido de Deus, de acordo com a Bíblia, no Salmo 122 e no Salmo 132, não é? Então, o luto, até que o templo seja reconstruído, representado pelo ovo, que não tem nada a ver com coelhinho, inclusive coelho não bota ovo, hein, Rebeca? Coelho bota ovo? A nossa Páscoa é a Páscoa do coelho? Não, de jeito nenhum, a nossa Páscoa é a Páscoa do Cordeiro, ela disse Senhor Jesus, amém? Cordeirinho da Páscoa e não coelhinho, tá ok? Pois não, calma, o ovo no final, quem sabe? Olha, mas vocês estão com fome mesmo, eu estou achando que é isso. Então vamos lá, eu vou erguer todas as matzot, sem fermento, né? Nosso pão sem fermento, e vou orar. Pai de família, pegue você também, e nós vamos orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, b'shem Yeshua HaMashiach, amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que fazes sair o pão da terra, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o Messias, amém, amém, queridos. Então há todo um agradecimento pela provisão de Deus, e cada elemento é recebido com ações de graças. A Bíblia ensina ou não ensina isso? Estamos aqui, nossos filhos estão sendo testemunhas, né? Então vamos repartir e comer a primeira matzá. Pode partir também aqui? Só o pão, vamos provar agora, que delícia. Quer um pedação? Pode provar você também. Nesse caso, que ele é o sem fermento mesmo. Pouco sem sal, né? Ele é bem pouquinho sabor ele tem. Sem gosto. E é sem gosto, filho? Um pouco. E seca na boca. Isso também me faz lembrar do meu Senhor, quando ele teve sede na cruz, amém? Tudo que acontece na ceia é profético, não é preciso fazer muito esforço para fazer uma ponte com a obra de Jesus Cristo, o nosso Messias. Então, eu não quero demorar muito, eu vou encher agora a segunda taça, ou o segundo cálice com o fruto da videira, amém, Davi? Vamos lá, vou dar uma caprichada a mais aqui, porque é minha filha. Vamos orar? Tá bom, vamos orar? Diz assim, olha só, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach, amém. Bendito seja o Senhor, Rei do universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, amém. Então, como é que nós dizemos a vida? Lehaim. Lehaim. Glórias a Deus. Você pode fazer também, claro, uma oração espontânea, que eu estou trazendo aqui, esse agradecimento por cada elemento. E é interessante, né? Até nos ensina esse caminho da oração detalhada. Tá ok? Pronto. E Lehaim, lembrando, é a vida, é diferente de todos os brindes que são feitos no mundo. Esse celebra a vida. E nós sabemos quem é que é a nossa vida. A vida eterna, que estava no Pai e foi manifesta a nós. Jesus Cristo, aleluia. Então, agora nós vamos aprofundar o nosso conhecimento e a nossa experiência, o experimentar mesmo, a respeito do amargor, né? A palavra marror, é que eu separei aqui como é que se pronunciava e deixei para lá minha colinha, né?
são as raízes amargas mais fortes que as ervas amargas, para recordar da amargura do pecado mesmo, antes de nós conhecermos Yeshua. Então, como você está preso no pecado e no ciclo, nos vícios do pecado, na opressão do pecado, é ruim mesmo. Então veja só, eu vou erguer aqui a raiz amarga, e nós vamos comer, eu vou primeiro orar pela raiz amarga, aí nós vamos fazer um sanduíche para provar a raiz amarga misturada, com as ervas amargas misturadas também, com o haroset, tá bom? Então vamos lá, deixa eu escolher aqui. Mas por que você vai orar pela raiz amarga? Porque aqui nós estamos nos lembrando da dureza do pecado, do amargor do pecado. Entendi. Boa pergunta. Por que estamos orando? Querido Deus, nós oramos consagrando ao Senhor este alimento que o Senhor nos deu, e também o livramento, Deus, do amargor do pecado, através de Jesus Cristo Messias, nós somos livres, Senhor. Glórias a Deus. Então vamos fazer um sanduíche. Agora vai ter um trabalhinho aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui para minha galerinha. O papai pode fazer aí também, a mãe pode ajudar. Tira aqui, por favor. Isso. Deixa eu fazer assim, eu vou usar o seu. Vamos colocar aqui algumas. A gente vai fazer meio que uma baguncinha, não tem problema. É uma solenidade, mas vale fazer uma baguncinha. E nós vamos pegar o haroset, né? Que é adocicado, olha só. Eu que fiz. O Davi que fez eu agradeço a dona Regina, minha mãe, e eles fizeram com muito carinho, né? Glória a Deus pela vida do Davi e da minha mamãezinha, né? E esse adocicado, ele vai fazer um contraste com as ervas amargas e com as raízes amargas, ok? Vamos lá. Ele é como se fosse uma geleia natural, uva passa, maçã, nozes. Ameixa. Nesse caso até um pouquinho de ameixa entrou, né? Que vocês inventaram moda, não é verdade? Falta só aqui. Eu quero ver quem vai Tem que comer. colocar no meu? Tem. Dá pelo menos uma mordidinha aí. Pode começar, meu amor. Se quiser ela pode também. Morde a maior parte da raiz amarga. É assim mesmo, pessoal. Aí você vai ter que morder e vai quebrar o pão mesmo, porque esse é quebradiço. Vai, Rebeca. Você vai ver que vai ter um contraste do amargo com doce, do picante também. Oi? E nesse sanduíche não coloca samura? Não. Aqui, ó. O sandubinha da Páscoa, tem o sandubinha, e aqui não é lá do fast food não, tá? Eu ouvi até um rabino brincando com isso daí, porque eu assisti para ver a pronúncia. Bom? Então pode comer, você está vendo só? Porque olha só, Jesus, Ele é o único que pode adoçar a nossa vida e contrariar o pecado. Tudo tem uma simbologia. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? E respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Marcos capítulo 14, versículos 18 ao 20. E respondeu Jesus: é aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. Então, para você ver o que aconteceu nesse momento, olha só, aqui ó, eu posso molhar o matzá no haroset, na pasta doce, e mostrar para vocês antes de comer. Você viu só o que aconteceu? Judas era o que estava participando dessa parte da ceia, até aqui ele veio, olha só, para você em casa, muito bom, para você ver que a Bíblia está sempre fazendo relação com a nossa cerimônia, né, que estamos realizando aqui.
Então eu vou ler outra parte da palavra de Deus para você ficar bem fundamentado, porque agora nós estamos no momento em que os israelitas comiam o cordeiro. Ele deveria ficar, olha só gente, como é que era. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler o texto para vocês verem no detalhe. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus mudou, mexeu no calendário, falou agora este será o primeiro. Por quê? Por causa de Pessah, da Páscoa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Ah, você até tinha quase que um cabritinho para trazer, né? Eu tenho. Esse é um carneirinho. Esse aqui é um carneiro. Ou cordeiro ou cabrito. Aqui, ó. É ali, ó. Aqui tem esse já é um adulto, ó. É o adulto. Não é verdade? Um carneirinho mesmo. O animal escolhido será macho. Ok. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Está vendo como é que se estabeleceu o sacrifício do cordeiro? Quer dar uma filmada aqui? Ó? Eu vou levantar para você. Aqui a simbologia do cordeirinho, que o pastor Dinho, Deus abençoe a vida dele, sempre cooperando, sempre nos ajudando, pastora Ana. E aí nós temos o cordeirinho gorduchinho, ó, fofinho, né? É porque a família se apegava a ele. Vocês estão entendendo? A família se apegava a ele. Do 10º dia ao 14º dia, aí o que acontecia? Chegava a hora do sacrifício, a família já estava pegada com aquele animalzinho fofinho, bonitinho. Imagina, Rebeca, um cordeirinho de 1 aninho, bonitinho, fazendo... E chegava a hora do sacrifício. Por quê? Porque aquele que não tinha culpa, que não tinha pecado, aquele que também não tinha mácula, não tinha defeito, tinha que morrer no lugar daqueles que eram pecadores. O justo morrendo no lugar do injusto, o animalzinho não tinha nenhum pecado. Ele apontava para o Messias. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então o cordeiro tinha que ser, a ceia tinha que acontecer lá dentro, e a partir de dentro da casa e da família eles passavam o sangue. Isso é profundo. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento, como estamos fazendo aqui, Êxodo 12, do 1 ao 8. Então, esse é o cordeiro que representa, o cordeiro que foi morto no Egito para libertar Israel da escravidão. Amém, queridos? E eu vou fazer uma oração agora, Rebeca, ó. Eu sei, agora solta um pouquinho, eu sei que você está com um desenho super legal que tem a ver com o nosso momento, com as festas bíblicas, tá? Hein, Davi? Eu vou falar algumas frases, vocês vão repetir, combinado? Beleza. Então tá bom. Então eu vou segurar aqui o cordeirinho só para vocês lembrarem que é em nome de Jesus, tá? Diga assim: Senhor, Senhor, agradecemos-te, agradecemos-te, porque deste a Israel porque deste a Israel um lugar sob a proteção um lugar sobre a proteção do Cordeiro Pascal. do Cordeiro Pascal. Isso. Agora Agora servimos-nos servimos desta refeição desta refeição com o coração agradecido, com o coração Com o agradecido, coração agradecido, recordando a tua fidelidade recordando a tua fidelidade e amor por nossas vidas, e amor por nossas vidas. em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Yeshua o Messias, Yeshua o Messias. amém. Amém. Muito bem. Todos orando, aí o Pai convida e todos fazem uma oração em conjunto nesse momento, onde nós falamos do Cordeiro, para a gente fazer convergir, para nós fazermos convergir em Cristo todas as coisas, começando pela nossa casa. O avivamento começa na nossa casa, e converterás o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, diz Malaquias capítulo 4, essa é a profecia do avivamento, assim agirá o Espírito Santo. Então, queridos, eu quero lembrar que eu molhei o bocado e mostrei para vocês, foi isso que Judas fez, e depois que ele molhou, ele saiu para trair Jesus, ele não participou da parte final
da ceia mesmo do Senhor, porque daqui a pouco vem a grande revelação. Cadê o momento que Jesus falou? Calma, né? Agora é o seguinte, antes de nós trazermos revelação, eu preciso do Afikoman. Agora, eu preciso que vocês busquem e encontrem agora o Afikoman, tá bom? Que é a nossa sobremesa, e nós vamos esperar as crianças achar. Você pode dar o start aí para o seu filho, para ele fazer esse movimento, tá bom? Glórias a Deus. Pode ser mais difícil, aqui não está tão... Eu gostei que vocês fizeram direitinho, olhar na outra almofada, né? Glórias a Deus. Nesse momento, queridos, acalma só um pouquinho, tá? Acalma um pouquinho que nós vamos trazer a revelação. Aí, ó, Rebeca, eu tenho uma surpresa para você. Então, gente, o grande momento esperado da revelação do Afikoman, né? Trouxe a revelação de Jesus como corpo, e a promessa é dívida. As crianças ganham um presente. Então a nossa surpresa aqui no estúdio está escondidinha aqui. Eu vi que meu filho estava espiando antes, né? Mas nós queremos aqui, ó. Glórias a Deus. Aí, amor, mostra para a Rebequinha. Ó, Davi, nós temos aqui uns biscoitinhos adocicados e tem os ornamentos também comestíveis para você, ó, decorar com motivos da Páscoa. Ó, que maravilha, da cruz e tudo mais. E eles não gostam nada de doce, né, pessoal? É por isso que nós trouxemos. Inclusive as celebrações, as ceias de Páscoa, elas têm outros elementos que eles acrescentam, né? E tem as guloseimas, é claro, para as crianças sempre se alegrarem, pessoal. O próprio Senhor Jesus deu o destaque especial para esse momento do pão da sobremesa. Foi aí que ele pegou o pão, pessoal. Ele se identificou. Quando Jesus pegou o pão envolto no linho, ele estava se identificando de quando ele mesmo foi enrolado no linho e sepultado. Mateus 27, 59, 60 diz: e José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Então Jesus foi envolto também, o seu corpo foi envolto. E quando eles tiveram que remover a almofada, né, porque a simbologia ali também é legal você colocar debaixo de algo, né? Eu não frisei muito bem isso, eu falei só esconde, pode colocar atrás da almofada, mas o legal é você colocar em onde tem um obstáculo, porque eles tiveram que remover o obstáculo, e os judeus faziam isso. A pedra que foi removida para que Jesus ressuscitasse, ou na ressurreição de Jesus a pedra foi removida pelos anjos, aleluia. Então olha só, vamos colocar o cordeirinho aqui um pouquinho, vamos desembrulhar, lembrando do nosso Senhor. E o pãozinho ele rachou aqui, né? E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu e disse: isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Aquilo que os judeus realizavam há 1500 anos, profeticamente, Jesus agora vai trazer qual é o motivo da celebração milenar estabelecida no Egito, e por toda a história no deserto, e depois quando Israel se tornou nação. Finalmente as tribos encontraram morada, depois que Davi também estabeleceu Jerusalém como capital de Israel. Toda a história era para chegar nesse momento, e Jesus dizer: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Lucas 22. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos dá o pão da terra, e que nos deu Jesus, o pão da vida. Aleluia, amém, Davi? É que você já sabia da revelação, né? Não vai fingir que estava surpreso, porque todo ano a gente faz a revelação. Mas nós nos alegramos, amém, Rebeca? Quando Jesus pegou, ele falou: este é o meu corpo. Eu vou partir, ele já quebrou, tá bom? Porque ele sofreu um acidente ali atrás, né? E nós vamos participar do corpo do Senhor. Primeiro corpo. Toma, Rebequinha. Toma, Leinha. Quebrou. Toma, Davizinho. Segura. Segura aí. Então tá bom.
Pode comer. Ah, tá. Achei que era como. Muito seco. Glórias a Deus. Nós estamos participando agora, sabendo que o afcomão, pão da sobremesa, que representou Isaac durante tantos séculos, estava apontando para Jesus. É claro, a Bíblia sabe o que diz, o nosso Deus sabe o que diz usando a Bíblia. Então, nós vamos para o Kiddush também, mas agora o cálice da redenção, ou então o cálice da bênção de Deus. Eu estou olhando mais para lá e para cá, né? Foi com esse cálice que Jesus instituiu a ordenança da ceia, quando chegou no terceiro cálice, pessoal. Foi o terceiro cálice que Jesus instituiu, que ele trouxe a revelação, né? Porque ele não está instituindo a ceia do zero, ele está continuando a ceia e trazendo a revelação do porquê da ceia, ok? Pega isso aí. Então Paulo também citou este cálice, que é da bênção e é da redenção. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha o cálice da bênção, representado no terceiro ali. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10,16, se você quer Bíblia, aqui está. Eu gosto sempre de verificar na Bíblia. Amém? Então nós vamos encher o terceiro cálice, o cálice da redenção, o cálice da bênção. Glória a Deus. E aí Jesus pegou este cálice, o terceiro da sequência, do fruto da videira. Lembra que eu expliquei das 4 bênçãos de Deus, das 4 ações de Deus, e agora era da redenção. Aleluia. Tá bom. Você pode levantar o cálice e orar assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach, amém. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, amém. Amém? Quando eu der o amém, pode dar o amém também. Aleluia. Você em casa também. E glórias a Deus, pode participar. Este é o cálice da nova aliança. Esta é a aliança no sangue de Jesus. Diz lá em Lucas 22:20. Pode participar. Enquanto Davi toma, eu vou ler para vocês. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. É claro que o suco da videira não se torna em sangue dentro do copo, nem dentro de você, mas a realidade profética não é a transubstanciação, e sim a palavra de Deus e o mandamento. Quando ele diz assim, ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, parte B: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. É profético, Davi. Quando ele diz, faça isso, se você fizer, você é abençoado, porque essas são as palavras de Deus. Muito obrigado. Ok? Obrigado, meu filho. Podia ter te dado para você colocar. E glórias a Deus. Eu esqueci de fazer a declaração de a vida, né, que você faz, Lehaim, porque eu me empolguei, me emocionei nesse momento da ceia do Senhor. E também porque a gente não é acostumado. Você vê só o que é o costume na igreja? Jesus deu graças em todos os elementos, mas às vezes nós levantamos e oramos abençoando, né? Claro, com certeza toda igreja faz isso, agradecendo a Deus nesse sentido, mas tem uma palavra especial, Lehaim. A gente podia fazer isso também na igreja, né? Na ceia de domingo, uma vez por mês. Aí, pessoal, aproximando-se para o final, aproximando-se do final da nossa celebração de Pêssah, né? A Páscoa. Em Êxodo capítulo 6, versículo 7, tem a revelação do quarto cálice, que é o cálice da adoção, ou o cálice do louvor. É quando Deus toma e nos abraça, viu, amor? Esse é o sentido, Ele está cuidando de nós, viu, Davi? Foi isso que Ele fez com Israel, é isso que Ele faz conosco através de Jesus. Ele nos abraça, Ele nos abençoa. Ele fez os 3 estágios de libertação e de bênção, para chegar nesse daqui: tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso
Deus. A mesma promessa que Deus disse que Israel seria uma nação separada, ungida, santificada para sacerdócio santo, Pedro usa para a igreja. O Novo Testamento, né, a nova aliança usa para a igreja. Então, assim como Israel foi separado e guardado por Deus, a igreja também o é, o povo de Deus também o é. Então, queridos, eu vou encher o quarto cálice, que é o da redenção. Glórias a Deus. Se alguém estiver fazendo a ceia com vinho, tem que tomar cuidado. Nós temos a revelação, né, de que a embriaguez não é bom. Então nós estamos fazendo com suquinho de uva na benção. Então vamos lá, eu vou fazer uma oração. E além de bendizer a Deus pelo fruto da videira, eu vou fazer uma oração espontânea. E você pode me acompanhar, pai de família. Viu a importância do pai de família? Querido Deus, nós queremos orar agora agradecendo pelo fruto da videira, pela alegria do reino de Deus, pelo Espírito Santo derramado em nossos corações, o amor de Deus através de Jesus Cristo Messias. Querido Deus, meu Pai, nós somos gratos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Lehaim, a vida. Glórias a Deus e aleluia. Esse é um momento importante, queridos, nós termos junto as crianças algo para eles desenharem, para eles fazerem, para eles conseguirem ficar mais à mesa. Você conseguir aí, né, trabalhar o seu filho para ele não ficar preso nos aparelhinhos eletrônicos e tudo mais. Mas isso é um treinamento na sua casa, comendo todos os dias na mesa, pelo menos uma vez por dia, né? Fica aí a dica a você. Então, queridos, quando o Senhor, pode pôr lá para mim, Davi, por favor, me ajudar? Quando o Senhor Jesus cantou, saudou, agradeceu ao seu Pai, né? Ele também fez algo importante aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eu quero cantar um hino especial aqui com vocês. Esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente do ano passado, tá? E vou cantar um hino em homenagem à vida de Jesus. Porque quando ele disse para nós participarmos da ceia, ele também disse: participem do meu corpo, participem do meu sangue, até que eu venha. Então existe uma mensagem profética na ceia. Ela fala da nossa libertação do pecado, da cura das enfermidades, através do que Jesus levou sobre si na cruz. Ela fala da nossa vida atual na presença de Deus, por causa da revelação de quem Ele é, e de sermos morada do Espírito Santo, e estarmos desenvolvendo na verdade a nossa salvação todos os dias, e sendo santificados todos os dias. Mas também fala de um futuro glorioso na presença do Senhor. Amém, Davi? Então vamos louvar? Deixa eu aumentar aqui, e eu convido você, se você não toca algum instrumento, na sua casa você também pode colocar um louvor, né? Geralmente colocam salmos, né, de Halel, que exalte ao Senhor. Procure nesse momento um louvor que exalte ao Senhor. E eu vou colocar também aqui para você. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós reconhecemos quem é o nosso Cordeiro. Ó Deus, que o Senhor possa completar esta palavra no coração dos meus irmãos e daqueles que assistem. E, Senhor, trazer a revelação verdadeira da Páscoa bíblica, que é uma só, que o Senhor estabeleceu no dia 14 do mês de Nissan. E o nosso Cordeiro é um só, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, como não poderia ser diferente, né? Todas as festas bíblicas existem, elas trazem também um outro princípio. Não compareça diante de mim, diz o Senhor, com as mãos vazias. Amém, Rebequinha? Presta atenção mais uns 5 minutinhos que, ó, nós estamos bem, tá bom? Então, você em casa, você tem a oportunidade de fazer essa oferta através do código que aparecerá na sua telinha, ou da maneira, se você já tem ali a conta da igreja. Por que nós fazemos isso, querido? Não é uma questão da necessidade de Deus, porque Deus não necessita de nada. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz em Atos 17 que até mesmo a sua respiração foi Ele que deu. Mas quando com aquilo que Deus nos deu, nós devolvemos em adoração. Nós fazemos um gesto prático de adoração, e a oferta fala disso. Sabe, Davi, quando você oferta comigo no culto, eu falo, aperta aqui o botãozinho, porque a gente usa muito a questão aqui do Pix, né? A gente não tem mais feito em espécie, mas eu mostro para ele e falo, olha, esse dinheiro é o dinheiro que está na conta, está saindo, e nós estamos ofertando. Por quê, queridos? É prático. A nossa vida cristã e a sabedoria cristã, de acordo até com o que eu ensino no Educar, é sabedoria prática, é vida prática de fé. Então, seja livre, faça com alegria, não por constrangimento, mas por entendimento, e honra ao Senhor, adoração ao Senhor, não é obrigação, é honra ao Senhor. E que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou liberar a bênção apostólica aqui, e nós vamos louvar ao Senhor, e você fica livre para fazer a sua oferta. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada em Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e que o Senhor abençoe a Israel, o povo judeu, e a Jerusalém, a cidade escolhida, a cidade santa, aonde o Senhor Jesus há de retornar, no Monte das Oliveiras, e entrar na cidade santa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, aleluia.
גדול, אלוהי, שירו כי גדול, אלוהי, כל אחד